Fala pessoal da Via, eu sou o Vitor Faria, seja muito bem-vindo ao nosso curso de contação de história aqui no Via Cultural Mix. Vamos nessa! Maravilha! Nesse nosso primeiro encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre o conceito do que é contar uma história. Aqui na Via, nós já tivemos a oportunidade de trazer oficina de contação de história, olhando para a origem histórica de fato de onde veio a contação. A gente já olhou um pouco para isso, e nesse caso agora no Via Cultural Mix, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar mais para ferramentas de comunicação, do teatro, enfim, para que a gente entenda a contação de história dentro do nosso dia a dia. Não necessariamente você precisa ser um contador de história para absorver esse conteúdo, pelo contrário. A ideia é que você absorva as ferramentas, utilize os caminhos, entenda o que você tem de facilidade ou de dificuldade, pensando em narrativa, pensando em comunicação. Afinal, o que é contar uma história? Contar uma história pelo viés, pelo prisma da comunicação, nada mais é do que você narrar acontecimentos ou fatos. Então aqui no Via Cultural Mix a gente vai olhar para isso apoiado em alguns pilares de comunicação para que você possa experimentar essas ferramentas dentro da sua casa, no seu trabalho ou aqui gravando um vídeo para o YouTube. Nos nossos encontros a gente vai falar sobre esses três pilares que daqui a pouquinho vocês vão saber quais são. Mas o que eu quero despertar o nosso olhar, o que eu quero convidar você a observar? Quando a gente fala de contação de história, como eu já disse, a gente fala sobre um tipo de narrativa. Então, o que eu gostaria que você prestasse atenção a partir dessa nossa primeira conversa? Quais são as comunicações que te impactam e as comunicações que não te impactam? Quando a gente escuta uma história contada para nós, seja ela dentro de um lugar lúdico, dentro do teatro, dentro de um cinema, enfim, ou uma contação de história dentro do nosso meio profissional, não importa. Quando você escuta uma história, naturalmente existem histórias que comunicam contigo e histórias que não comunicam direito. Ou histórias que ficam no meio do caminho. Tem um ápice daquela história que me chama a atenção, eu me prendo, mas aos poucos isso esfria. Então eu quero que você comece a prestar atenção um pouco melhor nisso, para que a gente olhe de forma consciente, de forma racional, para essas ferramentas que permeiam a comunicação de um modo geral. A ideia é que você olhe para a sua maneira de contar uma história e a partir disso comece a identificar no outro qual comunicação é assertiva, qual comunicação não é assertiva, qual comunicação tem uma linha de narrativa clara ou não. A gente vai olhar para tudo isso despertando o nosso senso crítico. Sempre quando a gente fala aqui na Via Cultural sobre comunicação, a gente está sempre te convidando a ter senso crítico sobre algo. Então, eu curto um filme, eu curto um espetáculo, eu curto uma obra de arte, por que eu gosto daquilo? Por que eu gosto? O que aquilo cria de identificação comigo? Na contação de história é a mesma coisa. É a gente entender como a gente pode potencializar a nossa comunicação e, sobretudo, olhar para as nossas conversas, olhar para o nosso meio, pensando em como que eu faço para narrar um fato, para narrar um acontecimento de uma forma mais assertiva, mais clara, despertando em mim uma comunicação potente. É sobre isso, apoiado em três principais pontos, que a gente vai ver aqui no Via Cultural Mix. Nessa primeira aula, para começar a te instigar a olhar para isso, eu vou passar rapidinho uma campanha publicitária que tem 30, 40 segundos mais ou menos, uma campanha recente, que traz uma linha de narrativa apoiada mais no apelo emocional. Eu quero que você olhe para essa história, inicialmente, e tente entender o que funciona e o que não funciona. Como é uma campanha publicitária, ela é 100% pensada. Ou seja, existe uma narrativa, uma contação de história nesse filme promocional que te leva a algo. Perfeito. Eu quero que você só preste atenção no formato de contação de história, porque o que a gente vai ver aqui vai ser utilizado nesses três pilares que eu te falei nas nossas próximas aulas. Vamos dar uma olhada. Uma casa limpa
É uma casa limpa. Todo mundo gosta. Mas sabe o que também é importante? Viver essa casa. Só que muitas vezes o medo da sujeira paralisa a gente. Isso nos impede de viver a casa com a profundidade que ela merece. Aí é preciso ver além. Quantas vezes eles não puderam explorar novas descobertas? Quantas vezes evitaram que a bola e a autoconfiança corressem soltas pela casa? Quantas vezes fechamos nosso lar para quem amamos? Por isso, Veja tem um convite para você. Veja além da limpeza e viva a sua casa. Porque cada situação vivida é uma nova história. E a limpeza só prepara a casa para a próxima. A limpeza da casa faz parte da vida, mas não pode impedir que a vida faça parte da casa. Viva a sua casa. Veja depois. O que é interessante da gente prestar atenção nesse filme que a gente acabou de assistir? Existe uma linha de narrativa muito clara, 100% apoiada em um emocional, por conta das imagens e por conta de onde eles querem chegar, perfeito, mas existe uma clareza enquanto comunicação, existe uma clareza enquanto frase de campanha, a assinatura da campanha, o slogan, enfim. Existe muita clareza enquanto o que queremos impactar, com quem estamos falando, para que estamos falando, que são os principais pilares da comunicação. É muito importante que nesses nossos encontros você comece a olhar para a contação de história, comece a se apoiar na comunicação, pensando em uma comunicação potente, pensando em uma comunicação que se faz entender. A boa comunicação, ela não é aquela que tem boas palavras, que tem uma oratória segura, isso também contribui, é lógico, mas é fundamental que a sua comunicação, para que ela seja clara e assertiva, ela seja compreendida. Então, mais vale eu ter uma comunicação direta com o meu público, entender o que eu quero falar, com quem eu quero falar e para que eu quero falar, para acessar isso de fato, do que eu ter um desenho de fala, uma musicalidade maravilhosa. Então é interessante que a gente pense nisso, na comunicação de forma assertiva, que a gente se faça entender, que a gente se faça compreender. Para que a gente se faça compreender, é interessante que a gente use sim esses 3 pilares da comunicação, mas que a gente também organize as nossas ideias. A gente também organize o nosso racional. É fundamental que para a nossa comunicação ter um caminho claro, a gente organize aquilo que a gente quer falar. Só fala bem quem pensa bem. Essa frase não é minha, essa frase é do Aristóteles e faz total sentido quando a gente pensa em contação de história, porque quando eu vou narrar um fato, quando eu vou narrar um acontecimento, é importante que eu tenha um racional, ou seja, que eu pense de uma forma clara qual é a ordem daqueles fatos, o que eu quero de fato impactar, qual é o ponto alto dessa história que eu vou contar. Então, para que eu fale bem, eu preciso pensar bem. E hoje, por conta dos diversos conteúdos que a gente tem acesso a muita coisa, isso é maravilhoso. Mas a gente precisa entender quais são os caminhos, né? Hoje a gente tem muito conteúdo gratuito, inclusive, de como falar bem, como atingir uma oratória de sucesso. Isso é fundamental, que se fizer sentido para você, você experimente de fato, maravilha. Só que o caminho é ao contrário. Não faz sentido eu aprender a falar bem primeiro, se o meu racional não estiver claro. Então, vamos fazer o caminho inverso. Vamos organizar as ideias, organizar o nosso racional, organizar o nosso pensamento, para que aí sim a gente se apoie nos pilares da comunicação e tenha histórias muito bem contadas. Ainda nesse começo de convite a experimentar as contações de história, a analisar um pouco do seu meio, enfim, ainda nesse primeiro contato com a contação de história, é importantíssimo que você vá identificando o que faz sentido para você ou não, como a gente já falou, mas sobretudo que a gente tenha referência. Hoje, no mercado artístico de um modo geral, entretenimento, enquanto cinema, televisão, teatro, a comunicação como um todo, é importantíssimo que a gente tenha esse senso crítico que a gente estava falando, do que eu gosto e o que eu não gosto, mas que eu me apegue naquilo que eu gosto para que eu possa destrinchar as minhas percepções, para que eu possa destrinchar o que faz sentido para mim. Ou seja, para que eu estude as minhas referências. É interessante que a gente comece a perceber a nossa forma de se comunicar, a gente comece a perceber a nossa musicalidade, a nossa linguagem, qual é o nosso formato de comunicação. Isso é um processo pessoal. Cada um tem um tempo para entender e digerir isso, está perfeito. Mas a partir desse começo de processo, instigue o seu olhar, instigue o seu ouvir a descer um pouquinho mais naquilo que faz sentido. Então, tem um comunicador que eu gosto da maneira que ele fala. Estuda isso, escuta mais, busca mais. Nas próximas aulas tem 2 vídeos que eu vou trazer aqui para vocês, são vídeos curtos, que a gente vai não olhar para o conteúdo deles, porque aí o conteúdo é algo muito particular, você pode gostar ou não gostar, tá tudo certo, mas eu quero que a gente olhe para a musicalidade, para o domínio
da contação da história, para o domínio da narrativa. Então são duas figuras, um homem e uma mulher, em vídeos completamente diferentes, de situações completamente diferentes, mas os dois estão contando histórias. Então é importante que a gente comece a olhar para o que faz sentido, o que te impacta, o que te prende, contando uma história. Quando alguém te conta uma história, aí não precisa ser uma personalidade, alguém da internet, não, alguém da sua casa, alguém da tua escola, alguém do seu trabalho. Quem que no momento de fala te prende? Segura a sua atenção. Começa a prestar mais atenção, escuta mais. A gente começa a identificar as linguagens de comunicação do outro, que às vezes é pensado, às vezes é intuitivo, às vezes as pessoas têm facilidade, tá tudo certo. E a gente desenvolveu um pouco mais esse olhar de analisar a nossa referência. Referência é tudo, na comunicação não é diferente, então comece a olhar um pouco mais para isso também nesse convite, nesse primeiro momento que a gente vai começar a abrir o nosso olhar. Dito tudo isso, parecem muitas informações, eu quero que a gente olhe com muita calma, com muita cautela. Se comunicar também tem a ver com o nosso ritmo racional, com o nosso ritmo de fala. Então, olhem para tudo isso, despertem o olhar de vocês e venham com a gente nas próximas semanas. A gente tem bastante conteúdo desenhado para aperfeiçoar a sua comunicação, o seu contar de uma história. A contação de história está presente todos os dias na nossa vida, seja profissionalmente ou no seu meio pessoal. Então, quanto melhor nós soubermos contar as nossas histórias, mais impacto a gente consegue nas nossas relações, mais sucesso a gente consegue para se comunicar de uma forma clara e direta. Enfim, a comunicação faz parte do nosso dia a dia e contar boas histórias é fundamental. Então beba disso, beba dessas informações para experimentar, contar as suas histórias, você como protagonista, você se apropriando disso, você utilizando essas ferramentas para o seu aperfeiçoamento. Certo? Acompanhe a Via Cultural, toda semana tem conteúdo aqui no Via Cultural Mix. Então tem as nossas aulas aqui de contação de história que são semanais, mas além disso, a gente tem podcast, tem muito conteúdo no Instagram, no YouTube, então prestigie. O Via Cultural Mix é um projeto pensado com muito carinho, com muito conteúdo prático. Experimente, é um convite para você. Esteja com a gente, fique bem, semana que vem estamos juntos. Muito obrigado, tchau!